Olá, minha gente. Boa tarde para todos. Agradeço a Deus por estar chegando até vocês com uma meditação, como cada semana estamos tendo através do YouTube. Que Deus seja louvado por todo este trabalho. Estamos fazendo em favor de todos aqueles que creem no Senhor Jesus e querem crescer na palavra de Deus. Na live anterior, na ministração anterior, eu tenho ficado devendo a vocês o tópico sobre a participação do diabo em quanto a nosso reconhecimento de nós mesmos e o reconhecimento de Deus, o reconhecimento de que somos crentes de verdade e outros reconhecimentos mais que foram tratados na mensagem anterior. E hoje não vou abordar esse assunto do diabo como participante, como protagonista, para provocar o contrário do reconhecimento e do agradecimento, mas sim vamos nos dedicar a pensar e a falarmos sobre Deus. Deus tem um protagonismo ainda muito maior que o diabo, mas teremos que estudar também o lado negativo, porque o inimigo só traz coisas negativas para interromper nossa vida, para impedir-nos ser agradecidos e ser pessoas que reconhecem aos outros como superiores a si mesmas. Portanto, deixando de lado por hoje essa temática, hoje vamos ver o lado positivo do reconhecimento. Falando do lado positivo do reconhecimento, a primeira coisa que temos que ter em conta é que para ter um receptor deve haver um doador. Para haver alguém que recebe um benefício, uma bênção, uma ajuda, um socorro, tem que haver alguém que esteja doando esse bem que a pessoa está recebendo. Portanto, vamos falar de quem doa o bem, que é nosso Deus. Dele estaremos falando agora. Não falaremos muito sobre nós. Pelo contrário, vou mencionar na sequência como ficarmos pensando muito em nós, que devemos ser reconhecidos e que as pessoas devem nos agradecer. Se ficamos demasiado nessa tese, perdemos o melhor do tema, o melhor do assunto, que temos um doador, e esse doador é Deus. Portanto, ele doa e ele não reclama. Deve ser nosso exemplo para quando nós também tenhamos que doar-nos ou doar algo de nós para as demais pessoas. Para tanto, vamos começar pensando. Eu vou pedir para vocês que pensem comigo. Todo o Antigo Testamento, principalmente, e também parte, aliás, em todo o Novo Testamento também, mas uma parte do que eu vou mencionar, uma única parte é a que se repete no Novo Testamento, e as anteriores partes que eu vou mencionar se mencionam todas no Antigo Testamento, e somente a última das que menciono, que estão no Antigo Testamento, também esporadicamente é mencionada no Novo Testamento. Deus, Rei, Salvador, onipotente, altíssimo, bênção e Senhor. Até altíssimo, eu vou repetir, está somente no Antigo Testamento. De maneira elocuente, estou dizendo com respeito à identidade de Deus. Deus como Deus, único Deus, Rei de reis, Rei de reis, Salvador ou Libertador
e onipotente. São as menções que temos no Antigo Testamento acerca de Deus. A última que ainda não esmiucei é a palavra bênção. Não é necessariamente um substantivo de Deus, senão um adjetivo. Mas esse adjetivo está no Novo Testamento também. E no Antigo Testamento se repete um monte de vezes a palavra bênção. Mas a que poucas vezes menciona o Antigo Testamento é o último substantivo que eu vou mencionar agora, Senhor. Entretanto, Senhor é o Pai, Senhor é o Filho e Senhor é o Espírito Santo. Entendendo primeiramente isto, vamos ficar com o conceito Senhor. Nosso Deus, aquele que nos doa a vida e nos doa os benefícios da vida, é o Senhor. E por ser o Senhor, Ele é também o Supremo. E por ser o Supremo, Ele também é o Soberano. Portanto, isso vamos ver na sequência. E para tanto, vou ler com vocês uns 5 versículos da Bíblia. Sim, 5 versículos da Bíblia. Vou ler com vocês e vou ir pensando juntamente com vocês cada um desses versículos, para entendermos a questão do reconhecimento. O primeiro versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Algumas outras versões não diz maior felicidade, senão que diz que é melhor dar antes que receber. Fiquemos neste ponto. É melhor dar do que receber. Mas a pessoa que vai dar, ela tem que fazer um sacrifício. O texto é muito claro ao nos dizer que o apóstolo está falando aqui, por ele e por outros apóstolos, que para chegar ao patamar de capacidade de poder dar às pessoas aquilo que as pessoas precisam, principalmente no lado espiritual, eles precisavam se sacrificar muito. Muito mesmo, se esforçar muito. Então, tomemos nota disto, que todo reconhecimento que possa haver tem que se basear num doador que se sacrifica. E o apóstolo está dizendo que ele é um desses crentes que se sacrifica até além de suas forças, com tal de ajudar aquele que é fraco, aquele que necessita, principalmente as coisas espirituais. E ele remata com um dito do Senhor Jesus: é melhor dar do que receber. Se é melhor dar do que receber, então vamos dar, mesmo que tenha que ser com sacrifício. Vamos ser doadores de coisas, principalmente as coisas espirituais, mas ainda muito mais sermos doadores de nós mesmos. Temos que saber nos doar a nós mesmos. Tem pessoas que se chamam cristãos, mas nunca aprenderam a ser doadoras de si mesmas. Doam coisas, doam dinheiro até, com muita dificuldade, não porque não tenham, senão porque são mesquinhos, mas não se doam a si mesmos. E o que o apóstolo está dizendo aqui, que ele se doava a si mesmo, se sacrificando em grau superlativo, de tal maneira que tivesse todo o benefício em mãos para dar àqueles que são mais fracos que ele. Por quê? Porque ele sabe que melhor é dar do que receber. Então o apóstolo
está dizendo que ele é um exemplo para nós, de dar para podermos abençoar e ajudar a pessoa que está fraca e necessitada. Mas no suposto que você não é um doador ainda, não aprendeu a ser um doador ainda, mas sim tem muitas pessoas no seu caminho às quais você ajudou. E você vai lembrar, enquanto eu estou falando esta palavra, a quanto você deu a mão. E talvez você esteja dizendo para si mesmo, bom, o reconhecimento onde falta é nele, não em mim. Porque eu fui quem doava, não quem recebia. Portanto, quem recebe é que tem que ter reconhecimento de quem doa. Você pode estar argumentando assim, mas o texto não nos dá essa possibilidade, senão que diz para ambos tipos de pessoas, tanto aquela que doa como aquela que recebe, que melhor é dar do que receber. E se eu dei, se você já deu, você se doou, então não fique esperando que o outro reconheça e lhe agradeça. Seja você ou alguém que reconhece, alguém que volte àquela pessoa a quem você ajudou para dar-lhe um abraço e dizer, você não me deve nada, eu te dei porque você para mim é mais importante que eu. Essa posição cristã, ter ao outro como mais importante e mais superior, digamos, a gente mesmo. Essa é a verdadeira atitude de um bom doador cristão. Portanto, que fique claro que Deus, Cristo, é nosso exemplo divino, mas os apóstolos aqui também estão sendo exemplos para nós. E nós temos que, sem questionamento, ajudar ao mais fraco, principalmente nas coisas espirituais, sem nos queixar, sem reclamar, agradecimento e reconhecimento algum. Não importa que não reconheçam nosso pastorado, nosso apostolado, nossa diaconia, o que for a função que estejamos cumprindo, não importa. Ou simplesmente a ajuda de uma pessoa hospedeira, uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, uma pessoa que sabe sentir o sofrimento do outro. Não devemos correr atrás de prêmios, de recompensas das pessoas, de reconhecimento das pessoas. Devemos dar e ajudar e doar-nos aos outros porque reconhecemos ao outro como superior a nós. Quando nós temos essa posição, não significa que abdicamos do que nós somos. Não. A gente sabe quem a gente é. Quem a gente é. A gente está sabendo. E está sabendo quem é o outro também. Quando eu digo que devemos considerar ao outro como superior a nós mesmos, não estou dizendo que eu vou me anular, senão que eu vou priorizar ao outro. O que eu tenho, não tenho para mim. Eu tenho para dar para outro, para aquele principalmente que é fraco e que não sabe como conseguir esse bem, como alcançar esse bem. E eu que já recebi, porventura não tenho aprendido a forma de como receber? Porventura não soube eu algum truque para receber o bem? Claro que eu aprendi a maneira correta de receber o bem. Por isso é que eu tenho o bem. Mas então esse bem não é para mim, é para eu dar para o mais fraco. Segundo ponto está em Gálatas capítulo 6, versículo 18. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Olha, meus queridos, tenho que dizer a pura verdade para vocês que dificilmente você ouça em outro lugar. Porque o cristianismo todo está enganado. E as pessoas do cristianismo não sabem que há uma grande diferença entre a alma e o espírito. A alma é a vontade do ser humano. A alma são os sentimentos do ser humano. Aquilo que lhe gosta e aquilo que lhe desgosta. A alma
contém ideias e pensamentos e convicções, muitas vezes até totalmente equivocadas, mas sagradas para a pessoa. Isso é a alma. Mas aqui o apóstolo está dizendo: oh irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém, ele remata dizendo. Amém, que assim seja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Digo mais, você nunca tem graça através da alma sua, nem da alma do outro, nunca. Toda graça que tenha o seu amigo, seu irmão em Cristo, seu parente, seu familiar e seu patrão, e que diga para você: isto te dou de graça e você não vai pagar nada. Não é verdade. Tudo que vem da alma caída do ser humano, tem um preço. Eles dão, mas tarde ou cedo nos cobram. Nós damos e tarde ou cedo cobramos das pessoas, de uma ou outra maneira. Por quê? Porque nossa graça procede de nossa alma caída. Mas quando nossa graça é a própria graça de Deus, que foi depositada em nosso espírito, então não tem erro. É graça de verdade. E é por isso que Deus falou com Paulo, o apóstolo Paulo, e disse: minha graça te basta. Porque Deus sabe que sua graça é espiritual, não é de sua alma apenas, que não é uma alma caída, é uma alma pura e santa. Ele poderia dizer: minha graça segundo o meu espírito e segundo a minha alma. Mas ele falou com segurança a Paulo que a sua graça bastava para Paulo, porque a graça de Deus é puro Espírito Santo e vem à nossa vida somente no nosso espírito. E quando ela repousa no nosso espírito, nós podemos ter graça no que falamos, no que damos, no que contribuímos com outros, e senão não tem graça. Dar um dízimo, dar uma oferta, dar um elogio, fazer um bem qualquer, não tem graça, porque não parte de um espírito regenerado onde mora o Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graça. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para todos em Cristo Jesus. Veja que o versículo não diz deem graça em todos os lugares em que você se encontre, ou em um lugar VIP, onde a graça de Deus possa descer. O versículo não diz dentro de 4 paredes de um templo, ali vai haver graça. Diz em toda circunstância que vocês vivam, deem graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isto quer dizer que a graça de Deus não se limita a um espaço físico, não se limita a uma denominação, não se limita a um nome de igreja, não se limita a uma doutrina em particular. A graça de Deus não está limitada ao calvinismo, muito menos ao arminianismo, não está limitada ao luteranismo, não está limitada ao agustinianismo. A graça de Deus está em todas as circunstâncias que vivemos diariamente. Portanto, seja qual for a circunstância que estejamos vivendo, na qual estejamos vivendo, temos que dar graças a Deus. Não importa o governo que nos governe, não importa o patrão que nos toque, não importa a crudeza de um tratamento familiar.
a dificuldade que houver no tratamento, no relacionamento familiar ou com vizinhos. Não importa ter uma esposa difícil, não importa ter um esposo difícil, problemático, não importa ter um filho complicado. O que importa é que em Cristo Jesus nós podemos dar graças em todas as circunstâncias e apesar das circunstâncias. A graça é superior a todos os espaços, a todas as circunstâncias, porque está em Cristo Jesus. E essa é a graça que nos faz falta a nós, cristãos, a maioria dos cristãos, para ser agradecidos com Deus. E por sermos agradecidos com Deus, não ser partidaristas, não ser religiosos, não ser calvinistas, não ser arminianistas, não ser luteranos, senão cristãos de verdade, porque nós temos agradecimento genuíno a Deus e sabemos reconhecer que tudo vem dele e não vem do homem nada que seja grátis de verdade. Quarto ponto, Salmos 92, versículo 1 a 3 diz assim: como é bom render graças a Deus e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Outras versões diz anunciar pela manhã tua misericórdia, que equivale a amor leal, e de noite a tua fidelidade. Que é amor leal? Amor leal, como diz a palavra misericórdia, é quando nem a graça te alcança. Você não merece nem sequer a graça. Você está num grau extremo de perdição, de distanciamento de Deus. Você está totalmente comprometido com Satanás, com os vícios, com os pecados, com o seu próprio eu. E Deus diz, meu Deus, o ego deste homem, o ego desta mulher é tão grande, que eu já trabalhei com ela, com ele 80 anos e não muda. Então aí Deus acrescenta a misericórdia, que é o amor leal, que é um amor que vai além de ser fiel. É leal, custe o que custar, mesmo que a outra parte falhe a Deus, a parte humana esteja falhando a Deus, ele se compromete em cumprir o seu lado e amá-lo igual, apesar de tudo. Portanto, isso é o amor leal. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O que significa louvar ao Altíssimo? É louvar aquele a quem não podemos chegar humanamente. É louvar e adorar aquele de quem estamos infinitamente distanciados. Impossível de chegar a ele sozinhos. Não poderemos jamais. A lei mosaica jamais levou alguém mais para perto de Deus como a graça de Cristo. Nunca. Mas a graça de Cristo também não vai nos levar até o Pai, que é o Altíssimo, se não acontecer algo que já vou explicar para vocês. Quando isso acontecer, nós chegamos ao Pai. Quando Jesus Cristo é tomado por nós como o caminho, não tem outro caminho. Não é Maria o caminho, não é a denominação o caminho, não é a doutrina predileta que eu mantenho o caminho, que vai me salvar, que vai me levar para perto do Deus Altíssimo. Não é nada do que eu creia e pratique, não são minhas boas obras, não é meu bom comportamento, minha religião, que toda religião é comportamental, é externa. Não é espiritual, não é interna. Toda religião é externa, é de aparência. Zela pela aparência. Mas o caminho que não tem nada a ver com aparência, que não tem nada a ver com regras humanas, é Cristo. É um caminho vivo, de vida eterna. O próprio Cristo morreu e ressuscitou
para ser esse caminho dentro de nós. E quando nós tomemos a Cristo como o caminho, e muitas vezes deveremos nos questionar se realmente o caminho que estamos seguindo é Cristo ou é a religião calvinista, ou é a doutrina pentecostal, ou é um movimento, ou um pastor, uma denominação, uma religião, uma crença, uma tradição. Que é o caminho? Qual é o caminho que estou seguindo? Quando eu tenho certeza que o caminho que eu estou seguindo é Cristo, então eu sei que Ele vai me levar até o Altíssimo. Mas tem muitíssima gente chamada cristã que não caminha para o Altíssimo, não caminha em direção ao Altíssimo, senão em direção ao Baixíssimo. As coisas que estão à altura da grama mais baixa da terra, ou seja, ao ras da terra. Muita gente cristã está vivendo essa vida. Tudo que interpreta é segundo o mundo. Tudo que entende por boa política é segundo o entendimento ao ras da terra. Não sei se estou dizendo corretamente a palavra ras. Em espanhol é ras, espero que seja em português também. Não verifiquei. Então veja, tudo que nós defendemos deste mundo, partido político, governante, religião, doutrina, igreja, entre aspas, pastor, entre aspas, tudo quanto escolhemos para nós porque gostamos mais e achamos que estão mais na verdade que outros, isso é baixíssimo a presença de Deus. E estamos longínquos de chegarmos a Deus, muito longínquos. Por quê? Porque estamos fora do caminho. Mas se estivermos no caminho certo, que é Cristo, uma pessoa viva e real, então temos toda a chance e a certeza e a segurança de chegar ao Altíssimo. E chegando ao Altíssimo, então, quando estamos nele, que podemos querer do humano? Que recompensa podemos esperar dos humanos? Que reconhecimento podemos esperar dos humanos? Que agradecimento podemos cobrar dos humanos? Que coisa os humanos têm de bondade além do que Deus é bondoso? Nada, porque o homem vive ao ras da terra. Mas Cristo nos leva ao Altíssimo. E se estivermos realmente subindo ao Altíssimo, nós não precisamos nada dos homens. Não precisamos endeusá-lo, engrandecê-lo, levantá-lo e dizer eu tenho esta convicção e ninguém me move dela. Pode seguir tendo a convicção que queira, mas é um caminho que nunca vai te levar ao Altíssimo. Mas quando você pega o caminho certo, que é Jesus Cristo, Ele sim pode te levar ao Altíssimo. E para isso, você não precisa olhar para o homem e esperar algo do homem. Por quê? Porque em Cristo você tem tudo. Ele vai te recompensar o que você fez de bom. Ele vai te levar a ter uma vida agradável por tudo o que você fez e está para fazer. E Ele vai te recompensar no futuro, na eternidade. Portanto, em Cristo temos tudo. E não precisamos depender dos homens. Aquele que espera ter uma recompensa dos homens, um agradecimento dos homens, um reconhecimento dos homens, perde seu tempo. Trabalha para o aqui e agora. Trabalha para a vida temporal e material, e não investe para a eternidade. Mas aquele que não se importa, que não agradeçam a Ele pelo que Ele faz, aquele que não está buscando reconhecimento, aquele que vive despojado do interesse de reconhecimento e que mesmo que ele tenha alguma ajuda monetária ou não, ele vai fazer a obra de Deus de coração, e vai fazer caprichosamente,
para agradar a Deus, o Altíssimo, esse com certeza vai ter todo o reconhecimento de Deus. E tenho algo para dizer para vocês, que em algum outro áudio, em alguma outra gravação, vou esmiuçar capítulo 25 de Mateus, do 45 ao 51. E nessa passagem temos dois elementos que ver em outra oportunidade. Dois elementos que ver em outra oportunidade quando eu grave sobre esse assunto. É o servo que é colocado na igreja para dar o alimento no seu devido tempo e o devido alimento às ovelhas do Senhor. E é a ovelha do Senhor que se alimenta e não está cheia de gregré. Eu não gosto disto, não gosto daquilo, senão que come porque sabe a fonte da onde vem esse alimento vivo e verdadeiro, que é o pão de vida e a água de vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso abordarei no outro vídeo. Mas adianto que se você vem a Cristo, tem tudo de verdade e não precisa se preocupar por nada. E o dia do juízo, daremos conta quem fomos colocados para dar o alimento e os que foram colocados para se alimentar. Se eu sou colocado para dar alimento e for infiel, eu terei uma punição de Deus se eu não cumprir com o mandato de Deus. E se você, irmão, que foi colocado para comer à mesa do Senhor, já servida por este servo, rechaçar a comida e colocar gregré no que vai se servir, e vai escolher o que vai servir, o que vai tomar, e o que não quer tomar vai rejeitar, então também você vai ser punido diante de Deus, porque com as coisas de Deus não se brinca. Nós temos que saber que o único que avalia nossa obra é Deus, e nos basta. Por isso ele disse para Paulo: minha graça te basta. O último ponto temos em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Este versículo diz tudo. Não precisaria eu esmiuçar, abordar em detalhe ele. Colossenses 4, 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Interessante a sequência. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Permitam-me dizer-lhes que ninguém pode ser agradecido se não esteve alerta. E ninguém pode estar alerta se não orou. A oração é fundamental na vida do cristão. Em vez de criticar o governo, julgar os políticos, em vez de fazer juízo contra pastores, em vez de fazer juízo contra verdadeiros apóstolos, colocando na mesma bolsa dos falsos apóstolos que minam a sociedade hoje, em vez de dedicarmos-nos a denunciar, nos dedicássemos a orar, como manda a Bíblia, pelos que estão em eminência, e ter misericórdia deles, e pedir a Deus: Senhor, não permita que este servo venha cair em pecado, porque vai arrastrar a muita gente ao mesmo pecado. E vai ser uma ignomínia para a igreja. Vai ser uma vergonha total, um escarnecimento do povo de Deus. Deus, eu não estou na pele desse pastor, desse apóstolo. Eu não estou na pele desse governante, mas eu posso orar por eles, para que eles não sejam um escândalo para a sociedade. Esse é o caminho. Primeiro ore, e se você não ora com lágrimas, derramando sua alma diante de Deus por eles, não fale, nem de política, nem de religião. Por quê? Porque você está sendo hipócrita, está sendo injusto, e para que você possa estar vigiando, para que não seja que o mal tenha eco voltando para você, como um boomerang,
Para que isso não aconteça, você tem que orar e vigiar. Vigiar fechando a boca. Vigiar deixando de criticar os outros, de julgar os outros. Vigiar e orar. E quando isso acontecer na sua vida, você vai poder ser agradecido. Primeiro a Deus, que é o que mais importa. E quando você é obediente a Deus, agradecido a Deus, todos os demais agradecimentos vêm por consequência. E todo reconhecimento que possa haver para com você, vai haver. Se você primeiro foi agradecido e reconheceu a Deus como supremo na sua vida. Como falei no início, vai haver outro vídeo onde eu vou falar da participação do diabo na temática do reconhecimento. Temos que nos preparar, porque há um inimigo que quer nos enredar com os defeitos dos outros, apontando, acusando os outros, para que possamos perder a bênção. E temos que aprender a vigiar. Mas hoje por hoje, basta-nos esta palavra. Cristo é tudo na nossa vida. E com Ele podemos ter todas as recompensas que mereçamos ou não. Porque o seu amor é leal. Amém.